estudantes presentes na sala de aula virtual. Acho que a gente já pode começar a nossa aula. Vocês conseguem me ouvir? Excelente. Então, nós estamos aqui, né, no dia 29 de março, né, então, com a aula a respeito de homeostase metabólica, né? Uma das últimas aulas, né? Nós teremos aula ainda na quinta-feira, né? No sábado e na segunda-feira, antes da avaliação aí de vocês, né? Então, nesse módulo aí das moléculas aos tecidos, né? Nós estamos falando aí a respeito de uma unidade, né, que designamos como homeostase metabólica. Definimos aí, né, o que seria essa homeostase metabólica para vocês, né? E vimos aí, né, que temos uma grande diversidade de mecanismos, né, promotores ou mantenedores, né, dessa homeostase metabólica, né? Estávamos falando aí, né, a respeito da regulação hormonal. A gente viu, né, que no âmbito aí da regulação hormonal, os hormônios que têm natureza hidrofílica, eles vão agir aí utilizando uma estratégia de transdução de sinal através da membrana. Eles não conseguem, né, atravessar a membrana das células, né, mas eles vão enviar o sinal que eles trazem aí remotamente do organismo, né, para uma determinada célula. E temos sistemas de transdução que envolvem a formação do AMP cíclico, que é o caso aí, né, do sistema que envolve a transdução do sinal do glucágon, dos receptores alfa-2, beta-2 da adrenalina, né? Então, o AMP cíclico é que vai comandar as ações dentro da célula. A gente viu também, né, que há hormônios aí que vão usar um outro sistema de transdução de sinal que envolve a formação do inositol trifosfato, tá, e do diacilglicerol. É o caso do receptor alfa-1 da adrenalina, né, também do hormônio do crescimento, né? Então, formamos aí, né, o IP3, né, e, além disso, o DAG, né? Então, ambos os derivados aí do fosfoinositido de membrana, né, eles vão ter implicações, né, com as alterações metabólicas que estão ocorrendo aí no interior da célula. Uma terceira forma aí de transdução de sinal é o que ocorre tipicamente na ação da insulina, em que a gente tem uma cascata de quinases, tá, ou de sinases, seguida aí por uma cascata de desfosforilases, tá, de enzimas que vão catalisar processos de desfosforilação, tá? Assim, como outros efeitos também, né, como outras consequências aí da ação da insulina. A insulina, ela se liga aí ao seu receptor numa estequiometria de 2 moléculas de insulina para uma molécula do receptor, tá? Só que esse receptor, ele é de natureza tetramérica. Ele tem 2 subunidades alfa, tá, e 2 subunidades beta. As subunidades alfa, elas têm domínios extracelulares, tá? E elas que têm os sítios de ligação para a insulina, né? Além disso, elas têm regiões aí de ligação para as subunidades beta. As subunidades beta têm domínios, né, que são extracelulares, domínios que estão no interior das membranas, né, e domínios intracelulares. O domínio intracelular do nosso receptor aí de insulina, ele tem atividade do tipo tirosina quinase, tá? Ele é capaz de fosforilar um resíduo de tirosina de uma proteína-alvo, né? E esse processo está associado à ligação aí da insulina. Então, quando a insulina se liga aí aos seus receptores, né, esse domínio de natureza intracelular, inicialmente, ele vai sofrer uma autofosforilação, tá,
e com essa autofosforilação, ele vai ser capaz de fosforilar, tá, proteínas-alvo que estão associadas aí à cascata de sinais, tá, cascata de transdução de sinais da insulina. Tá? Então, essa cascata de transdução de sinais envolvem aí várias ramificações que, basicamente, né, vão conter um caminho que está associado a um aumento da translocação de proteínas, né, como, por exemplo, lá do GLUT4, né, que a gente tem aí nos miócitos e adipócitos, né? Então, a insulina está favorecendo a translocação desses GLUT. Além disso, os próprios receptores de insulina, né, vão ter a sua translocação associada à ação da insulina, né? Bem como receptores aí, né, de fator de crescimento com ação semelhante à insulina, do tipo 2, né? Esse IGF-2, né? Então, existe aí uma família de fatores de crescimento com ação semelhante à ação da insulina, tá? E esse IGF-2, a sua translocação aí para a membrana celular, ela pode ser ativada pela própria ligação de insulina na membrana. A insulina é por si só um fator de crescimento, né? E ela também vai estar levando a translocação para a membrana, tá, de receptor aí, né, para outros fatores aí de crescimento além da insulina, né? Além disso, a gente tem a alteração aí da atividade enzimática, né? Várias enzimas, né? Eu vou mostrar assim uma visão mais completa, né, posteriormente, né? Vão sofrer especialmente desfosforilações, e essas desfosforilações vão afetar o seu estado de atividade, né? Se for enzima de biossíntese, a enzima vai ser ativada. Se for enzima de degradação, a enzima vai ser inativada. Além disso, a gente tem a ativação, aí numa outra rota, né, da transcrição de genes específicos, aí, com a produção de uma grande quantidade aí de proteínas associadas particularmente aí ao metabolismo, né? Então, a gente tem aí o metabolismo aí de proteínas, aí, de enzimas, né? A insulina vai ativar aí a transcrição de genes que vai levar, então, à produção de enzimas de vias metabólicas que consomem glicose, né? Então, é um fato importante aí entre os mecanismos regulatórios da insulina. Nessa questão aí da fosforilação, a gente até já mostrou para vocês aí a situação da glicogênio fosforilase, né? Então, a glicogênio fosforilase, ela tem, assim, uma fosforilação que pode ser ativada aí, né, por adrenalina, por glucagon, ancorada aí num segundo mensageiro, que é o AMP cíclico, né? A insulina, dentre as suas ações, né, ela tem aí uma capacidade de ativar uma enzima que é chamada de fosfodiesterase do AMP cíclico, que vai degradar o AMP cíclico em AMP, né? E isso vai estar associado, então, ao favorecimento aí, né, por ação da insulina, dessa atividade aí de fosfatase, né? E essa fosfatase, então, ela vai desfosforilar aí a glicogênio fosforilase, né? Mas também vai desfosforilar outras enzimas, né? Eu até juntei aqui algumas dessas enzimas que são consideradas assim chaves, né, no controle, na regulação do metabolismo energético, né, no metabolismo de carboidrato aí do glicogênio, né, no metabolismo de lipídio, na lipogênese, aqui na degradação de triglicérides nos adipócitos, né? Então, a glicogênio sintase e a glicogênio fosforilase. Enzimas-chave na biossíntese do glicogênio e na degradação do glicogênio. Acetil-CoA carboxilase e a lipase. Enzimas-chave na lipogênese, tá, e na lipólise, respectivamente. Todas essas enzimas, né, elas são de natureza oligomérica, elas têm hidroxilas serínicas
que podem ser alvo de processos de fosforilação por ação de quinases específicas. Quinases que são ativadas por adrenalina e ou glucágon, né? E uma vez ativadas, eu vou ter uma inversão dos estados de ativação dessas enzimas, né? As enzimas de biossíntese, a glicogênio sintase e a acetil-CoA-carboxilase, que são ativas, né, quando estão desfosforiladas. Quando são fosforiladas, elas vão ser inativadas. E as enzimas glicogênio fosforilase e lipase, né, que são enzimas de degradação de glicogênio, degradação de triglicérides nos adipócitos, né, elas são inativas, né, quando estão desfosforiladas, e quando são fosforiladas, elas são ativadas. Né? De tal maneira que o glucágon ele vai estimular aí os processos de degradação de glicogênio, de degradação de triglicérides, tá? E vai desligar os processos de biossíntese de glicogênio, de biossíntese de triglicérides. Tá? Por outro lado, a insulina, ao ativar aí essas fosfatases, tá? A insulina vai promover a desfosforilação de todas essas enzimas. E com essa desfosforilação, ela vai garantir que as enzimas de biossíntese do glicogênio e biossíntese de ácidos graxos, elas estejam ativas, ou seja, a insulina está estimulando a glicogênese, está estimulando a lipogênese, e, por outro lado, está também desligando a glicogenólise, está desligando o processo de lipólise, né? O que permite a gente dizer aqui, né, que, em relação a esses dois hormônios, né, o glucágon é um hormônio da degradação, tá, para o fornecimento de energia. E a insulina é um hormônio da biossíntese para a reserva de energia, tá, e também para o desenvolvimento, para o crescimento. Enquanto a pessoa ela está em processo aí de desenvolvimento, tá? Nós temos esse aspecto aí de desenvolvimento associado às ações da insulina. Tá? Quando a pessoa ela atingiu já a plenitude aí do desenvolvimento, do crescimento, né? Aí eu vou ter essa ação aí vinculada ao aumento da taxa de gordura corporal. É até por isso, né, que a elevação de insulina ou a manutenção de níveis estacionários elevados de insulina tem uma relação com o acúmulo de gordura corporal, né? Tem uma relação com a obesidade, né? Então, são aspectos importantes aí da regulação hormonal. A regulação hormonal aí do metabolismo, por ação da adrenalina, né? Ela, na realidade, assim, né? É mais, né? Quando eu tenho esses hormônios, né? Eles têm ações que vão além aí dos aspectos metabólicos que a gente está discutindo aqui, né? Outros aspectos aí da regulação hormonal, né? Vocês vão ter aí, né, oportunidade de discutir em outros módulos aí, né? Mas a gente mostra aqui no caso específico da adrenalina, né, efeitos fisiológicos da adrenalina associados a essa questão aí, né, da preparação para a ação, né, de lutar ou de fugir, né? Então a adrenalina aumenta a frequência cardíaca, né? Aumenta a pressão sanguínea, leva à dilatação das vias respiratórias, né? Isso tudo, assim, para favorecer a oferta de oxigênio nos tecidos, né? Para que a gente possa ter aí uma maior capacidade de natureza aeróbica no metabolismo para fornecimento de energia, né? Além disso, a gente vai ter aí ações de natureza metabólica, né, da adrenalina, né? A adrenalina no fígado, ela ativa a glicogenólise, não só no fígado, né, no músculo também, né? No caso do fígado, está associado aí à liberação de glicose para manutenção da glicemia. No músculo, a liberação de glicose, né, para que o próprio músculo ele utilize essa glicose como fonte de energia.
nos processos lá de natureza anaeróbia, essencialmente, né? Ela vai diminuir aí a glicogênese, né? E vai fazer, então, com que a glicose ela não seja usada aí nas vias de poupança, né? Para ela estar disponível aí para ser usada nas vias de utilização energética, né? E, além disso, no fígado vai ativar aí o processo de gliconeogênese, né? Tudo isso para aumentar a oferta de glicose. O Basílio está fazendo uma pergunta que uma pessoa pode ficar constantemente com esse ciclo de emergência, né? Assim, a literatura vai falar, né, que algumas pessoas elas estão no estado aí, né, crônico aí de estresse, né? Então, isso gera uma situação de natureza patológica aí, né? Gera um caos aí, né, nos processos aí de regulatórios aí de natureza hormonal, né? Então isso tem implicações aí, né, deletérias aí com a saúde, né? Efetivamente, olha só, no caso aí dessa adrenalina, né, se eu estou favorecendo aí aos processos aí de lipólise efetivamente, né, eu estaria levando à degradação de ácidos graxos, né? Então, assim, efetivamente, em relação à obesidade, né, se eu tenho aí uma exacerbação aí de estresse adrenérgico, né, a relação ela não seria aí com a obesidade efetivamente, viu, Basílios, tá? Mas, então, assim, dentro desses efeitos metabólicos, né, a gente tem ações aí, né, que vão, então, culminar com o aumento da oferta de glicose. A glicólise no músculo, ela é favorecida aí, né, para a produção de ATP. A lipólise nos adipócitos, ela é favorecida para aumento da oferta de ácidos graxos, para que o ácido graxo seja utilizado nessa situação emergencial aí, né, no músculo, né, para fornecer energia aerobicamente. Além disso, né, a adrenalina vai exercer ação também lá no pâncreas, né, aumentando a secreção de glucagon, tá? Diminuindo a secreção de insulina, né, e levando aí a uma elevação dos efeitos da adrenalina, né? Um processo crônico aí, né, de secreção de insulina, né, associado aí a uma elevação aí de glicemia, né, por exemplo, né, tem relação aí, né, com o desenvolvimento aí do diabetes do tipo 2, nesse sentido, viu, Basílio, tá? E tem relação aí, né, com obesidade, né, como fator de risco aí para desenvolvimento de obesidade, né? Então, isso vai começar aí, né, com a hiperinsulinemia, tá? Mas, normalmente, assim, isso está associado à geração de um estado de resistência à insulina, né? É bem possível, assim, que nesse caso aí de estresse, né, esses ácidos graxos, né, livres aí, estejam determinando aí uma situação de lipotoxicidade, né, e isso possa ter aí, né, a médio, né, e longo prazo aí, né, a relação aí, né, com a geração de obesidade, né, com a relação aí de diabetes do tipo 2. Então, eu mostrei para vocês aí ações efetivas da adrenalina aí nesse sentido, mas temos ações específicas do glucagon, né, relacionadas aí com a produção e liberação de glicose pelo fígado. A gente tem aí uma ativação da glicogenólise no fígado, né, uma ativação, né, uma inativação aí da glicogênese, né, isso para favorecer o aumento da oferta de glicose, né? É aquele mesmo estímulo lá de fosforilação, né, que está comandando a ativação da glicogênio fosforilase e a ativação da glicogênio sintase. Uma diminuição aí da glicólise no fígado, né, para que a glicose ela seja disponibilizada para outros tecidos, né? O fígado ele vai estar utilizando, aumenta a lipólise, mais ácido graxo livre, né? Sob excesso de acetil-CoA, mesmo de ácidos graxos, eu vou ter inibição aí de enzimas da glicólise, como a piruvato quinase, a piruvato desdrogenase, no fígado particularmente, né? E isso vai favorecer, então, a oferta de
glicose para utilização pelo tecido muscular. Assim como o aumento da lipólise no tecido adiposo, visa também fornecer ácido graxo livre para o tecido muscular, né, além, é claro, né, dos adipócitos, aí, né, para suas atividades metabólicas. A gliconeogênese também vai ser favorecida, né, tudo para manter a glicemia, né, diante de uma situação que, como eu até disse anteriormente aí para vocês, né, é necessário você estar fornecendo glicose para que haja, então, essa regulação da glicemia, para manutenção da atividade aí, né, cerebral, atividade dos neurônios, né, para manter o tecido muscular apto aí, né, a se envolver aí na situação de lutar ou de fugir, né, efetivamente. Quando eu tenho as ações aí da insulina, muitas pessoas colocam na cabeça aí que a insulina diminui a glicemia só porque ela está associada, aí, né? O único tipo de ação seria aumentar a absorção de glicose, tá? Efetivamente, assim, diretamente, né, como a ação da insulina, isso vai ocorrer nos miócitos e adipócitos, e isso está associado aí ao aumento, né, da taxa de GLUT4 nas membranas dessas células do organismo. Só que existem outras ações aí, né, que estão associadas também a essa diminuição da glicemia, né? Então, a ativação de vias metabólicas hipoglicemiantes, da glicólise, né? Então, no caso da glicoquinase, por transcrição, né? A insulina vai promover aí o aumento aí da taxa de glicoquinase lá no fígado, né? Lá no pâncreas, e esse aumento aí da taxa de glicoquinase vai favorecer a captação de glicose pelo fígado, né? Que vai estar ocorrendo não porque aumentou a taxa de GLUT, no caso, GLUT2 aí, no hepatócito, né? Mas porque aumentou a quantidade de enzima, né, da glicoquinase especificamente, né? Mas, além disso, olha só, a fosfofrutoquinase, a piruvato quinase, a piruvato desdrogenase, por desfosforilação, elas vão ser ativadas também, tá? De tal forma que a glicólise ela é favorecida, né? Além disso, a gente tem um aumento aí da glicogênese. A glicogênese sintase por desfosforilação é favorecida. A via das pentoses é favorecida, a insulina, ela leva ao aumento da transcrição do gene, que vai levar, então, da expressão do gene, né, com a transcrição, né, da mensagem aí, né, gerada a partir daquele gene, né, levando à produção aí da glicose 6-fosfato desdrogenase, favorecendo a via das pentoses, né, o que é importante, assim, para favorecer a lipogênese, né, e isso é bastante relevante aí, mas que é importante também, né, para favorecer a biossíntese de nucleotídeos, né, porque a ribose vai levar à produção dos nucleotídeos, né, e a produção de um NADPH mais H+, está associada também à produção dos desoxirribonucleotídeos, né. Então, a insulina favorece aí os processos de divisão celular. E até por isso que se fala aí, né, que quando a pessoa ela naquela fase, né, de hiperinsulinemia, particularmente aí no pré-diabetes, né, e no início aí do diabetes do tipo 2, essa fase a pessoa se torna muito vulnerável aí a ter a progressão de câncer também, né, exatamente porque se a pessoa tem aí um processo neoplásico incipiente, né, a divisão das células neoplásicas vai ser favorecida. E é uma das razões, assim, muito importantes, né, para que o diabetes, né, a quebra da homeostase aí, da glicose, da homeostase metabólica, seja diagnosticada desde o início, né, antes do diagnóstico aí do diabetes ser efetivamente configurado, né, porque a pessoa vai estar tendendo a ter outros problemas, sem falar aí da questão da aterotrombose, aí, né, que a pessoa vai estar tendendo a ter também, né,
de tal forma que isso aí é bastante relevante. Mas a insulina vai estar favorecendo também aí por desfosforilação, né? A lipogênese, a colesterologênese, né? Pela ação aí da acetil-CoA-carboxilase, da lipogênese, da beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA-redutase, da colesterologênese, né? Além disso, né, a insulina inibe as vias hiperglicemiantes, né? Inibe a glicogenólise, né, por desfosforilação da glicogênio-fosforilase, inibe a gliconeogênese, né, por desfosforilação da frutose 1,6 de fosfato, né? Inibe também a lipólise, né? Assim, a manutenção, a diminuição da glicemia está associada a esses efeitos aqui, todos que eu mostrei em azul, né? Mas também a inibição das vias hiperglicemiantes, o que é bastante importante, né? Além disso, a insulina inibe a lipólise, né, nos adipócitos, inibindo por desfosforilação a ação da lipase, né? E vai permitir que haja uma desaceleração da cetogênese. E isso está associado aí, né, à diminuição da gliconeogênese, né, nesse sentido, né? Então, quando a gente tem aí a tendência a ter a gliconeogênese, né, essa tendência está associada àquela, o aumento aí quando a cetogênese, né, a produção dos corpos cetônicos, está associada a um aumento da gliconeogênese junto com o aumento da beta-oxidação, né? No caso específico aí da ação da insulina, né, eu vou ter glicose para usar na célula, né, no hepatócito, né? Eu não preciso fazer gliconeogênese, eu não preciso fazer beta-oxidação, então eu não tenho aquela junção de fatores que está exacerbando a cetogênese. Por isso que a insulina, ela vai desacelerar esse processo, então, de cetogênese. A Beatriz Profeta Faleiros está fazendo uma pergunta, poderia repetir a relação entre deficiência de insulina e o câncer, por favor? Na realidade, o contrário, viu, Beatriz? Na realidade, é o excesso de insulina. Tá? Uma relação importante aí que é conhecida, né, está ligada a essa via das pentoses, né? Então, quando a pessoa tem aí mais insulina, hiperinsulinemia, né, dentre as ações aí que vão ocorrer efetivamente, né, enquanto você tem uma compensação e a insulina está elevada, né, de natureza metabólica, né, então isso está associado assim ao pré-diabetes, tá, e está associado aos estágios iniciais aí, né, do diabetes do tipo 2. Então, nessa fase, né, a lipogênese ela está favorecida, né? E isso, uma das causas do favorecimento aí da lipogênese é pela ativação da acetil-CoA-carboxilase, mas também a outra fase, né? E isso associado à manutenção de níveis mais altos aí de glicose, né? E a outra causa associada ao favorecimento da via das pentoses. Mas esse favorecimento da via das pentoses está favorecendo também aí a produção de nucleotídeos, né? Está favorecendo a divisão celular, né? E inclusive a divisão celular de células neoplásicas, né? Então, assim, isso não significa a geração de câncer, né? Mas significa a progressão de câncer, tá? Então, no início aí, no pré-diabetes, já no pré-diabetes, e nas fases iniciais aí do diabetes, aí de hiperinsulinemia, a pessoa vai ter aí um favorecimento aí à progressão de câncer, viu, Beatriz? É isso que eu falei anteriormente, tá? Então, nós temos aí, além aí dessa regulação de natureza hormonal, que é bastante relevante aí, né, no nosso organismo, né? Nós temos, assim, todos os outros mecanismos regulatórios, e dentre esses mecanismos regulatórios, eu não poderia deixar de citar a alimentação, aí, a nutrição, tá? Então, a alimentação, a nutrição, inclusive, assim, eu tenho uma relação aqui também, já com a atividade física, né? Isso num aspecto aí, de homeostase, né?
que vem a ser a chamada homeostase da energia. Mas, de uma maneira geral, olha só, a nutrição, a alimentação, ela vai afetar aí, né, a oferta de nutrientes, de fatores nutricionais essenciais, né, que podem estar sendo menos ofertados aí, em estados de desnutrição, né, de subnutrição, tá? Ou ofertados excessivamente em estados de supernutrição. Tá? Então, nesse tipo de situação, eu vou ter aí uma quebra aí, né, da homeostase metabólica. Né? Então, eu vou ter uma homeostase, né? A nutrição vai estar permitindo aí uma homeostase metabólica, né? Quando a oferta de fatores nutricionais ela está empatada com a demanda, né? Isso é uma questão bastante importante aí, né? Que a gente tem discutido assim desde o início aí, né? Desse módulo, né? Inclusive eu mostro aqui, né? Os nossos fatores nutricionais, né? Tudo que a gente precisa em termos assim de nutrição, né? Para atender as necessidades aí de construção de estruturas corporais, né? De execução aí, né? De uma gama variada aí de tarefas, né? E dentre as quais aí a tarefa da geração da energia, do fornecimento de energia, né? Mas também não só de energia, né? Outras tarefas associadas ao metabolismo especializado. E também a questão estrutural, a composição do organismo. Então, nós temos, dentre os fatores aí, nutricionais essenciais, a água, o oxigênio. Assim, alguns autores aí não vão falar do oxigênio, né? Acho que eles têm algum receio aí, né, de admitir que o oxigênio seja um nutriente, né? Já que vem aí da respiração, né? Mas, assim, o oxigênio é um fator essencial para que a gente possa, né, obter energia a partir de aminoácidos, de carboidratos, de lipídios, né? Inclusive, isso é uma coisa importante, né? As pessoas precisam ter isso em mente, hein, né? Inclusive, às vezes, a gente até pergunta assim, né? O oxigênio é essencial, por que o oxigênio é essencial, né? Aí a gente ouve muitas pessoas dizerem assim, a resposta, professor, porque sem o oxigênio a gente morre, né? Assim, mas morre por quê? Né? Porque o oxigênio está associado aí, né? Principalmente, vocês viram lá no início desse módulo, né? Lá na cadeia de transporte de elétrons, né? O oxigênio como aceptor final de elétrons aí, no processo da respiração celular das oxidações biológicas. Além disso, a gente tem o oxigênio participando aí de outras reações, né? De oxidases, né? Hidroxilases, né? De tal forma que o oxigênio é um fator importante aí, no nosso organismo, né? No metabolismo aí, particularmente. Né? Depois a gente viu aí os aminoácidos, né? E as várias funções dos aminoácidos. Né? Os aminoácidos, eles são fatores assim, né? Que estão relacionados com funções especializadas, mas tem uma relação também com o fornecimento de energia. Né? E quando existe essa relação com o fornecimento de energia, eu vou precisar de excluir mais grupamento amino, né? Vou produzir mais ureia, né? E para isso eu tenho uma demanda aumentada da arginina, né? Uma dieta hiperproteica com baixo teor de carboidrato, né? Eu posso ter uma situação de hiperamonemia, da pessoa ser levada aí ao óbito, uma situação de origem exclusivamente nutricional, né? Embora uma hiperamonemia, como a gente viu, né, até classificou, né, possa ter outras origens aí. Falamos aí de carboidratos, né? Vimos aí a importância energética dos carboidratos, e inclusive falamos aí da questão da vinculação aí do carboidrato, né, pela relação com a dieta que é considerada padrão, aí que as pessoas vão adotar aí de uma maneira geral, e até também por causa dos abusos aí, né, de açúcar, né, de refrigerante aí, né, de doce, né, na alimentação, né,
a relação que isso tem aí, né, com dislipidemia, né, e com as doenças degenerativas que mais vão matar as pessoas ao longo da vida, né? Falamos aí dos lipídios, né, que eles, embora tenham uma relação aí com a dislipidemia, essa relação, ela não é uma relação necessariamente existente a partir da ingestão de lipídios, né? Ela é uma relação de natureza mais metabólica, né? Na grande maioria das pessoas associadas a uma superingestão de carboidrato, especialmente de açúcar, né? E os lipídios são fatores aí importantes na nossa alimentação, né? Inclusive, falamos aí da questão do colesterol, e nesse caso até destacamos a importância, né, do colesterol da alimentação na regulação aí da biossíntese do colesterol endógeno. E vimos aí que o colesterol da alimentação, nesse caso, sim, né, de fato, né, ele pode levar a um aumento da taxa de colesterol endógeno circulante. E a gente precisa ter uma cautela aí com a ingestão de colesterol, sim, né? Então, assim, são as coisas que a gente falou mais aí, né, relacionadas com esses fatores nutricionais, né? Na sequência, eu falei um pouco menos aí de fibras, né? As fibras, elas são muito importantes, olha só. Alimentos fibrosos aí, associados aí a carboidrato, a amido, vai desacelerar a absorção da glicose, tá? Então, esses alimentos, eles são ditos aí de menor índice glicêmico, né? De tal forma que isso permite aí um melhor controle da glicemia, tá? Vai fazer com que menos glicose seja lançada na circulação sanguínea por unidade de tempo, né? E que a gente tenha, então, uma menor síntese de gordura, né? A partir aí do fornecimento dessa glicose, dando chance a essa glicose de ser distribuída aí, né, pelo organismo, né, em vez de ser usada pelo fígado, aí, né, numa situação em que a lipogênese endógena ela vai prevalecer, né? Então, as fibras, no contexto aí da nossa alimentação, especialmente da nossa alimentação moderna, aí, né, no mundo de hoje, aí, né, com alimentos industrializados, processados, né, especialmente aí, alimentos ricos em açúcar, em carboidrato, as fibras são fatores essenciais, aí, né? Outra questão importante ainda em relação às fibras é que elas adsorvem os sais de ácidos biliares. Adsorvem, não absorvem, né? São coisas diferentes, como vocês sabem, né? Então, essa absorção, né, vai fazer com que tenha menor absorção de gordura, né? Mas também vai fazer com que tenha menor retorno dos sais de ácidos biliares para o fígado, né? Com isso, lá no fígado, eu vou ter que ter conversão de mais colesterol em sais de ácidos biliares, né? De tal forma que o nível de colesterol no hepatócito diminui, né? Isso leva ao aumento da expressão de receptores de LDL colesterol. E esse aumento da expressão de receptores de LDL colesterol, né, vai contribuir para a diminuição dos níveis de LDL colesterol. Então, as fibras são muito importantes, têm uma ação potente aí, né, no controle aí dos níveis de LDL colesterol. Alimentos fibrosos, vegetais fibrosos, né, eles são importantes aí, relevantes aí nesse sentido, no controle aí da colesterolemia, né? Assim, existem vários outros fatores, né? Existe, assim, uma homeostase aí desse colesterol, né? Um arsenal aí de medidas que podem ser usados aí nesse sentido, inclusive de natureza nutricional e tal. Mas, assim, no passado eu falava mais sobre essas coisas, nesse módulo, né? A gente fala um pouco menos aí sobre essas questões aí, né? Dentre esses fatores nutricionais, olha só, em que a gente tem aí, né, eu vou julgando foco, né, para fatores nutricionais que têm uma relação assim mais estreita aí com o metabolismo, né? Mesmo que eu já tenha falado deles anteriormente, né, eu vou falar um pouco, né,
e rapidamente sobre esses fatores nutricionais, né? Então, nós temos aí no grupo aí das vitaminas, as vitaminas hidrossolúveis, né? Então, essas vitaminas compreendem o ácido ascórbico, né? Que atua com uma coenzima sob a forma de ácido ascórbico mesmo, tá? E essa coenzima, ela tem uma ação aí, né? Em reações de hidroxilação. Embora o ácido ascórbico, tá? Ele tenha uma ação de natureza antioxidante, tá? O que é, assim, complicado na realidade, né? Porque ele é antioxidante, né? Quando ele está em concentrações mais baixas, em concentrações mais altas, ele é um pró-oxidante, né? O ácido ascórbico, né? No que diz respeito a esse fato de ser cofator em reações de hidroxilação, ele tem uma relação com a produção, eu mostrei isso anteriormente aí para vocês, né? De resíduos de hidroxilprolina, hidroxilisina, que fortalecem o colágeno, né? E que vão proteger aí os vasos sanguíneos contra uma hemorragia, né? De tal forma que uma deficiência de ácido ascórbico, ela predispõe a pessoa a apresentar hemorragia, né? Além disso, a gente tem ações aí do ácido ascórbico no metabolismo da tirosina, né? Na biossíntese das chamadas melaninas, tá? Então, tem reação que envolve ácido ascórbico. Então, a pessoa pode apresentar despigmentação, especialmente aí, despigmentação capilar aí, nos cabelos, aí, né? Associado a essa deficiência de ácido ascórbico. E, além disso, a gente tem uma relação aí, né, do ácido ascórbico, né, também por essa rota aí, né, da fenilalanina, tirosina, com a biossíntese de dopamina, aí, né, a gente tem a participação, reação que tem a participação também de ácido ascórbico, né, de tal forma que isso é uma das razões aí, né, pelas quais a deficiência de ácido ascórbico também gera um quadro aí chamado aí de apatia, né, que na realidade é uma manifestação aí de depressão de natureza orgânica. Isso representa aí essas três características, né, as características do escorbuto, da síndrome de deficiência de ácido ascórbico, em que a pessoa vai tender a ter hemorragia, né, se fala aí de vasos superficiais, né, assim, não é só de vasos superficiais, não, né, de vasos superficiais é que as pessoas podem ver aí nas gengivas, por exemplo, no dorso das pernas, né? Mas a pessoa pode ter essa hemorragia em qualquer local do organismo, e isso é perigoso, né? Ela vai ter despigmentação, e esse quadro aí de apatia, de depressão, de natureza orgânica na situação de escorbuto, né? Essa história aí da suplementação nutricional, né? Mostrou aí que a suplementação de ácido ascórbico, a utilização de estratégias aí, assim, se usar uma quantidade aí de ácido ascórbico grande aí, né, maior do que a gente pode absorver, a pessoa nem vai absorver esse ácido ascórbico, né? Mas tem técnicas aí, tecnologias aí farmacêuticas aí, né, para favorecer o aumento da absorção, como, por exemplo, o fracionamento de dose, tá? Como, por exemplo, a quelação do ácido ascórbico aí, com fatores de natureza catiônica, tá? Então, assim, usando aí essas estratégias, a pessoa absorve muito mais ácido ascórbico, e a literatura mostra aí, né, que um excesso de ácido ascórbico tem manifestações tóxicas aí, né? Dentre as quais eu elegi aqui para destacar o que eles têm chamado aí de escorbuto de rebote aí, né? Assim, essa história da parede vascular, se formar ligações cruzadas demais, né? Assim, fica rígido, né? E quando fica rígido, essa parede rígida demais, ela é vulnerável a sofrer aí ruptura, né? Ela vai sofrer ruptura quando ela é muito frágil, tá? Mas quando ela fica excessivamente rígida, tá? Então, existe uma estabilidade intermediária aí dessas proteínas da parede vascular que vão permitir, assim, uma melhor função, né,
Um excesso também vai ter outras implicações. Há outras questões aqui também, eu até nem preservei aqui, né, para não discuti-las aqui nessa aula, né, mais rápida a respeito aí da questão. Nós falamos muito aí, né, de ácido fólico, né, de cobalamina, né, de vitamina B9, de vitamina B12, né, as coenzimas tetrahidrofolato, desoxiadenosilcobalamina, né, que vão participar aí o tetrahidrofolato, embora, sim, isso aqui está lá no Harper desse jeito, né, e os livros vão falar aí de metilação, né, é mais a transferência de unidade de um carbono, né, transferência de unidade de um carbono, né, seria mais ampla e mais adequada nesse sentido. E a vitamina B12, a desoxiadenosilcobalamina, mudança de grupos aí, reação aí, característica das mutases aí, né? Ou de uma mutase específica, né? Com mudança de grupos, né? A deficiência de ácido fólico, né? Prejudica a biossíntese de nucleotídeos, né? E tem uma associação aí, né? Com anemia megaloblástica, né? A divisão dos precursores aí, dos eritrócitos maduros no processo de eritropoiese, é a causa aí dessa anemia megaloblástica, né? Mas a gente viu aí que tem relações também com a produção aí de neurotransmissores, né? E uma relação com depressão, com demência, tá? Inclusive, a suplementação aí de ácido fólico, né? Especialmente assim, quando a pessoa tem câncer, ela não tem assim, isso não origina o câncer, né? Mas tem uma relação com a progressão de neoplasia, né? Do mesmo jeito que a falta dificulta a divisão celular, que vai levar à anemia megaloblástica, né? Se você suplementar direitinho, né, ácido fólico, aí, né? Esse ácido fólico ele vai favorecer excessivamente aí, essa divisão celular e a progressão. E a gente viu assim até estratégia, né? Antitumoral, de drogas antitumorais, que vai bloquear aí ações de coenzimas do ácido fólico. E o mesmo a gente tem aqui em relação à vitamina B12, né, desoxiadenosilcobalamina, né, gerando aí também os mesmos tipos de efeito. Tá? A vitamina B12 ela é importante para a reciclagem do tetrahidrofolato. Tá? Por isso, ela manifesta os mesmos efeitos aí do tetrahidrofolato, mas, diferencialmente, né, ela leva a pessoa a ter um quadro de acidose metilmalônica. Tá? Inclusive, numa situação aí de anemia megaloblástica, por deficiência nutricional, aí, né, você pode saber se o problema é por deficiência de folato ou de deficiência de cobalamina, né? Se tiver acidose metilmalônica, é porque é por deficiência de cobalamina. Do mesmo jeito também, né? A vitamina B12 vai favorecer a progressão aí, de neoplasias, né? Isso é uma coisa muito importante. A gente falou isso muito para vocês aí, né? Deficiência de folato, vitamina B12, cobalamina, né? Então, essa história da relação com a biossíntese, de novo, de nucleotídeos. Então, é mais do que está no quadro aqui, né, dessa edição aí do Harper, né? Porque eu tenho, assim, lá desde o início da vida, né, problema aí, né, de espinha bífida, né, de microcefalia até anencefalia, né, tem aí, em qualquer fase da vida, anemia macrocítica, né, em qualquer fase da vida aí, né, a questão aí da aterotrombose, né, especialmente aí, no indivíduo adulto, né, e na pessoa mais velha, né, porque isso aqui é de natureza cumulativa, né, então, assim, a pessoa com deficiência crônica, né, ela vai tender a ter aí prejuízo na biossíntese de nucleotídeos, de novos nucleotídeos, elevação de homocisteína, né, prejuízo na via de biossíntese de novo de fosfatidilcolina, que são fatores aí linkados à aterotrombose. Além de problemas aí neurológicos aí, né, associados aí
problema no processamento da informação genética das células neurais, a hiperhomocisteinemia, a desequilíbrio de catecolaminas, a desregulação epigenética, a falta de fosfatidilcolina, né? Então, essas coisas todas, olha só, têm relação aí com déficit de folato, com déficit de cobalamina, tá? E tem implicações aí de natureza deletéria. Essa história aí da biossíntese de nucleotídeos, de novo, de nucleotídeos, eu mostro aqui, né? Eu já mostrei anteriormente para vocês, né? Para biosintetizar os 2 nucleotídeos purínicos, eu preciso de tetrahidrofolato, preciso de ácido fólico, tetrahidrofolato. Para biosintetizar o nucleotídeo pirimidínico da timina, eu preciso de tetrahidrofolato. Então, assim, é muito séria, né, essa relação aí, né, dos nossos nucleotídeos purínicos com o ácido fólico tetrahidrofolato, né? Como para a gente recuperar a homocisteína, né, produzida no metabolismo da metionina, né, eu preciso da vitamina B12, da desoxidenazilcobalamina, e eu preciso também aí, né, do tetrahidrofolato, do 5-metil-tetrahidrofolato. Inclusive, essa reação aqui, ela é importante não só porque ela leva à produção da metionina, mas como ela recicla o tetrahidrofolato, né? E essa reciclagem do tetrahidrofolato, ela é importante, né? Altamente relevante aí, né? Até por isso que a gente até viu, né, que deficiência aí de tetrahidrofolato, deficiência, tá, de vitamina B12, são causas aí de hiperhomocisteinemia, né? Com vários prejuízos aí para o organismo, né? Inclusive, uma das vinculações aqui, né, com prejuízos à metilação, reações de metilação, né? A formação aí de adrenalina, né? A formação, metabolismo aí de neurotransmissores, né? A biossíntese de fosfatidilcolina para ter aí a renovação de estruturas de membranas celulares, né? Inclusive com várias consequências aí para o organismo, né? No caso da vitamina B12, olha só, ela só participa, pelo que se conhece aí no nosso organismo, dessa reação aqui, tá? Da metionina sintase, e dessa outra reação aqui, da metilmalonil com a mutase, tá? Inclusive, é por causa disso aqui que uma falta de vitamina B12, tá, vai levar à acidose metilmalônica, tá? Uma falta de ácido fólico não gera acidose metilmalônica. A acidose metilmalônica é um diferencial aí, né, nesse processo de metabolismo aí, de substâncias que geram propionato, né, como a gente falou bastante para vocês anteriormente. Inclusive, assim, fazendo um link aí com as nossas últimas aulas, lá com a hiperuricemia, né, como tem essa relação com a acidose, né, eu até dei uma olhada rápida na literatura, né, vendo se eu não achava relação também de deficiência de folato, cobalamina, tá? Especialmente aí de cobalamina, né, com gota, né, com hiperuricemia. E achei trabalho aí, né, falando aí, né, que tem relação, né, que uma deficiência crônica dessas vitaminas também pode ter relação aí com a hiperuricemia com gota, né? Questão importante. Até uma das razões aí, para a alimentação diversificada, né, ser relevante aí, na hiperuricemia, na gota particularmente. Tá? O ácido pantotênico é outra vitamina hidrossolúvel que vai formar a coenzima A. Tá? Ele vai participar de reações de transferência de grupamentos acílicos. Tá? A falta de ácido pantotênico leva à determinação de um quadro de acidose, de cetoacidose. Tá? E a razão disso está aqui, ó, uma questão que eu tenho falado bastante aqui. Tá? Quando a pessoa está em jejum, né, pessoa normal, aí, né, ela precisa fazer a gliconeogênese e ela vai obter energia através da beta-oxidação lá no fígado.
E esse acoplamento, o casamento aí da gliconeogênese com a beta-oxidação, né, significa que o ciclo do ácido cítrico, né, ele não vai ser uma forma, né, através da ação da citrato sintase, de regeneração de CoA-SH. De tal forma que eu vou precisar, para regenerar o CoA-SH, da cetogênese. A cetogênese ela é exacerbada. Né? Agora, imagine vocês numa situação da pessoa que tem uma deficiência de ácido pantotênico. A necessidade dela de reciclar o processo do CoA-SH e exacerbar a cetogênese é muito maior. Por isso é que o Harper, né, ele vai dizer lá que uma deficiência de ácido pantotênico vai levar à determinação de acidose e de cetoacidose. Até por isso, né, a Larissa, parece, né, que tinha me feito uma pergunta aí, anteriormente, aí, de relação de ácido pantotênico com a hiperuricemia ali, né, que seria importante ali o ácido pantotênico, né, que na relação com estresse, alguma coisa nesse sentido. Assim, o que eu consigo enxergar aqui, né, é uma relação com essa questão de acidez, né? O que exacerba aí processos de acidez vai favorecer a precipitação, né, de ácido úrico, de urato, né, em vez de favorecer a excreção de natureza urinária, né? Então, eu vejo, assim, a existência desse tipo de relação. Inclusive, faço até um alerta aqui, né? Porque, assim, ácido pantotênico é ácido, né? E a pessoa tem um quadro de acidose acarretada por deficiência de um ácido. Aí fica parecendo que isso é homeopatia, aí, né? Que você vai tratar esse tipo aí de cetoacidose com ácido, né? Só que não é com qualquer ácido, né? É com ácido pantotênico, né? Então é uma coisa perigosa. Eu já vi até abordagem aí, né? A pessoa falando, né? E assim, num quadro aí de acidez e recebendo prescrição aí, né? De ácido para combater uma situação de acidez, né? Então, é uma coisa complicada e perigosa, aí a gente tem que tomar muito cuidado aí, viu? Com algumas interpretações aí, né? Em algumas áreas aí, né, da prática clínica aí, né? De tal forma que eu até, assim, falei um pouco para vocês a respeito especialmente aí da homeopatia, aí, né? Da origem da homeopatia, né? Sim, gostaria até de falar mais aí, né? As ressalvas aí, né? De outras áreas aí da ciência aí, que os homeopatas vão dizer que são mecanicísticos aí, né? Mas assim, eu não acredito que seja desse jeito aí, né? Assim, a gente tem que ter uma visão muito completa aí dentro da ciência, né? E essa visão deve compreender, né? Tudo que tem base aí de natureza orgânica e mecanismos conhecidos aí com toda certeza. Então, isso é uma coisa relevante aí, efetivamente aí no nosso organismo, né? A explicação, né? Então, se a Ana Cláudia fez uma pergunta, você poderia repetir a relação entre o ácido pantotênico e o CoA-SH? O que eu quis dizer aqui, viu, Ana Cláudia, é o seguinte, olha só. CoA-SH é uma coenzima. De onde que vem essa coenzima? É do ácido pantotênico. Só que o ácido pantotênico é uma vitamina que a gente ingere aí na alimentação. Uma deficiência de ácido pantotênico vai significar que a gente produz menos CoA-SH. Se eu tiver menos CoA-SH, é muito mais provável que eu exacerbe a cetogênese com uma instância de reciclagem de CoA-SH, numa situação em que a gente está em jejum, né? Numa situação em que a gente vai precisar fazer a gliconeogênese, né? Às expensas da energia proveniente da beta-oxidação. Então, em jejum, o jejum exacerba a cetogênese, né? Exacerba a cetogênese por causa
da necessidade de reciclagem do CoASH. Quanto menos CoASH eu tiver, maior propensão de reciclagem via exacerbação da cetogênese eu vou ter. Tanto que se a pessoa tiver aí uma cetoacidose proveniente aí, de uma deficiência de ácido pantotênico, né? Esse quadro de acidose é tratado com ácido, e isso não é homeopatia, né? São doses aí, orgânicas aí, né? De ácido pantotênico, né? Que vão favorecer, então, a produção do CoASH e minimizar a geração desse processo cetogênico. Inclusive, assim, eu já vou antecipar para vocês, embora vocês vão fazer o fechamento hoje aí da situação, problema de diabetes, né? Eu não posso estar falando muito aí a esse respeito, né? Mas, assim, uma pessoa com diabetes aí, né? Com tendência a ter acidose, né? Se ela não tiver um bom controle do diabetes e tiver aí episódios aí, né, de acidose, mesmo limitada, ela é candidata aí a ter deficiências nutricionais, né? De tal forma que, dentre essas deficiências nutricionais, a deficiência de ácido pantotênico. E isso torna a pessoa muito vulnerável, ou mais vulnerável, a ter a cetoacidose diabética, tá? É por isso, assim, que no diabetes do tipo 1, tá? Claro que em todos os tipos de diabetes, mas especificamente aí no diabetes do tipo 1, a atenção nutricional especializada é uma coisa muito relevante. E a questão, assim, da dose certa de insulina, né, em relação à glicemia da pessoa, né, é essencial, né, para o sucesso aí no tratamento da condição patológica, né? Essa história de diabetes eu vou falar para vocês aí, né? Na nossa próxima aula aí, né? Na quinta-feira eu devo falar mais aí um pouco a respeito dessa questão. Outro fator nutricional aí que foi inserido aí no grupo das vitaminas hidrossolúveis, né? É a colina, tá? Então a colina classicamente não era considerada aí uma vitamina, né? Mas ela hoje em dia aí, né? Ela é inserida aí entre os fatores nutricionais essenciais da nossa alimentação. Uma das razões, né, é a história da L-cat, da lecitina colesterol aciltransferase, né, que é importante para prevenir hiperlipidemia. Uma deficiência de colina aparece aí como a causa de hiperlipidemia, níveis elevados de LDL, colesterol, tá? Inclusive o azeite de oliva, aí, né? Vai ter esse tipo aí de fosfolipídio, é uma fonte aí de colina interessante, né? Rica lá nos ácidos graxos monoinsaturados, né? Que não vão estar sofrendo os processos de lipoperoxidação, tá? Além disso, olha só, a colina, né? O Basílio fez uma pergunta, professor, seria interessante uma pessoa que faz dieta cetogênica suplementar com vitamina B5? Olha, essa história de qualquer tipo de dieta, viu, Basílio? Né? Uma dieta para perda de peso corporal, né? Para perda de gordura corporal, não é uma coisa para leigo, né? É uma coisa que tem que ser orientada por profissionais. Eu até já falei da questão da dieta hiperproteica, né? Inclusive, no início, aí, né, a industrialização e a exigência mais específicas aí de critérios aí, fundamentados aí nos conhecimentos da ciência, né, o risco é menor. Mas, no caso aí, de todas as dietas de uma maneira geral, particularmente na dieta cetogênica, a pessoa vai ser candidata a ter prejuízo aí de outros fatores nutricionais. Tá? Inclusive, lá na dieta hiperproteica, né, nessa indústria aí que comercializa aí essa dieta aí, as pessoas aí, de porta a porta, aí, né, assim, eles vão falar lá que a pessoa precisa, para a dieta ter sucesso, né, para a pessoa não ter problema, de usar um suplemento. Eles mesmos vão vender esses suplementos nutricionais aí,
porque eles sabem que a pessoa vai tender a ter déficits de natureza nutricional. E na dieta cetogênica, a mesma coisa, viu, Basílios, tá? Não só da vitamina B5, hein, né? De fatores hidrossolúveis de uma maneira geral, tá? Então, assim, é uma coisa que deve ser utilizada, né? O endocrinologista, né, certamente né, ele deve fazer os aconselhamentos nutricionais nesse sentido, ou pelo menos encaminhar a pessoa também, juntamente, aí, para um nutrólogo, tá? Ou um nutricionista especializado, né? De tal forma que o nutrólogo ou o nutricionista, eles vão aí, né, fazer aconselhamentos aí no sentido da pessoa, de minimizar, de combater esses déficits de natureza nutricional. Tá? Mas, assim, na falta disso, né, eu penso que são situações aí em que os suplementos eles seriam necessários, né? Mas, assim, voltando aqui à história da colina, né? A colina também produz a betaína, que atua em reações aí de metilação, né? E protege contra a hiperhomocisteinemia, que é outra razão importante aí da colina. Né? A gente até viu aí, né, a colina, né, ela é metabolizada aí no fígado, né, e ela leva à formação de betaína, numa rota que leva à produção de glicina. Vimos que essa rota tem importância em estratégias osmorregulatórias, aí, né, de estabilização proteica, especialmente em locais aí, produtores aí de ureia, né, que vão carecer mais dessa osmoestabilização, né? Mas a gente tem também a betaína atuando aí como um fator de metilação, né? Então, na presença de colina na alimentação, né, e sob uma situação de elevação da homocisteína, né, essa enzima, né, a betaína homocisteína metiltransferase, ela tem a sua expressão aumentada. E o aumento aí dessa expressão, né, vai fazer com que a gente tenha a recuperação da metionina de uma maneira alternativa, né, à reação que eu mostrei para vocês aqui, ó, que envolve lá a vitamina B12, que envolve também o folato, né? Inclusive, essa estratégia é interessante para tratar também as pessoas que têm os polimorfismos genéticos, né? Com déficits nessas atividades aqui, ó, dessas enzimas, particularmente nessa aqui, ó, N5, N10, metileno, tetrahidrofolato, redutase, que eu falei para vocês que a pessoa é mais vulnerável a ter trombose, tá? Que a pessoa ela vai tender aí a ter a doença vascular, é um fator forte para a pessoa ter a doença vascular aterotrombótica, né? Inclusive, uma das abordagens de tratamento nesses polimorfismos é com doses mais maciças de tetrahidrofolato, de vitamina B12, né? Até por isso é que se fala que as necessidades nutricionais elas não são exatamente iguais, né, para todas as pessoas, né? Por causa desses polimorfismos de natureza genética, né, você tem assim necessidade de personalização dos aconselhamentos nutricionais aí, né? E no caso específico aqui dessas pessoas, né, a colina tem um benefício a mais aí, né, de combater a hiperhomocisteinemia. Ou mesmo assim, na ausência desses polimorfismos, a colina é um fator nutricional importante aí, né? Inclusive, minimizando aí os desequilíbrios associados aí aos problemas neurológicos que a gente discutiu com vocês, né? Inclusive, certamente por causa disso, né, que alguns autores aí na literatura procuram estudar essa questão da colina, né, em problemas neuropsiquiátricos, né? Então, eles viram aí níveis de colina circulantes no sangue de pessoas, numa população alta aí, né,
e a relação com ansiedade e depressão. Tá? Assim, o tiro que deram foi na depressão, por causa da racionalidade associada à depressão. Mas, assim, não acharam com a depressão, acharam com a ansiedade. Né? Então, as concentrações de colina foram negativamente associadas a sintomas de ansiedade, mas não sintomas de depressão. Tá? Certamente assim, porque nessa história da depressão, não é só a colina, né? Tem também aí o folato, a cobalamina, a piridoxina, né? Então, é uma questão de natureza mais complexa, né? Seria interessante aí que, nesse tipo de estudo, um conjunto aí de fatores mais amplos aí, nutricionais, eles fossem avaliados aí, né? Então, essa história é bastante importante. Vimos aí a história da biotina, né, que atua como coenzima associada a resíduo de lisina, da própria enzima ou do complexo enzimático que catalisa reações de carboxilações, né, e que a deficiência de biotina causa acidose propiônica, né? Então, até por causa de problema aí com essa reação, tá? Não é só acidose propiônica, acidose acética, né? Aumenta também a taxa de acetato, tá? Além aí de propionato, né? De propionil-CoA no organismo da pessoa, né? Então, isso são problemas patometabológicos aí que a gente discutiu associados ao metabolismo do propionato, acidose propiônica, além aí da tendência à acidose metilmalônica na situação aí de deficiência de cobalamina, mas também dos déficits hereditários aí de enzimas associadas ao metabolismo aí dessas vias, né? Então, isso é bastante relevante aí, né? Falamos aí para vocês da piridoxina, né? Que participa aí de coenzimas, piridoxal-fosfato, piridoxamina fosfato, aminotransferase, glicogênio fosforilase, deltamino-levulinato sintetase, e o Harper lá vai dizer, né, associações aí da deficiência de piridoxina com hipoglicemia, com anemia, com hiperhomocisteinemia, né? Por quê? Né? Então, as vias aí endógenas controladoras da glicemia, tanto as aminotransferases quanto o glicogênio fosforilase, dependem de coenzima da piridoxina, da vitamina B6. A vitamina B6 está associada à minha biossíntese de cisteína, tá? Então, isso leva à elevação da homocisteína, então, hiperhomocisteinemia, tá? Ela está associada à biossíntese de porfirinas, né? Eu até mostrei para vocês aí, de trabalhos na literatura, mostrando aí anemia por deficiência de piridoxina. Além disso, tem a história aí com neurotransmissores, né, com problemas neurológicos aí, né? Inclusive com tendência a quadros de depressão, né? Com tendência a ter outros tipos de distúrbios aí de natureza neurológica, né? Complexos aí, né? Por problema com a produção de dopamina, inclusive problemas motores, a pessoa tem tontura aí, né? Deve ter relações aí com quadros aí complexos aí também de enxaqueca, né? Com distúrbios aí, né? Tipo labirintite, coisas dessa natureza, né? Há problema aí com síntese de serotonina, então problemas neurológicos têm vinculação aí a essa deficiência de colina. Falamos muito aí de niacina, riboflavina, e nem vou falar mais, né? Não precisava falar também aí da tiamina, né? Por causa não só da tiamina pirofosfato, mas da alfa-cetoglutarato desidrogenase. Isso levando aí a problemas neurológicos aí, característicos do beriberi, né? Então, coisas bastante relevantes aí, com toda certeza. Depois, assim, no âmbito aí de fatores que têm uma relação mais íntima com o metabolismo, né? Dos fatores que são os microminerais. E eu venho falando aí de vários deles. O cobalto, né? Que tem uma relação com a cobalamina, né?
E, assim, os problemas são semelhantes à deficiência de cobalamina, tá? Cobre, né? Citocromos da cadeia de transporte de elétrons, né? Então, isso vai levar aí a quadros aí de natureza anêmica, aí, né? Mas eu queria falar mais aqui, né, do cromo. Ele faz parte da estrutura de uma proteína associada à transdução de sinal da insulina, né? Por isso é que ele é um fator aí determinante de a ausência de cromo de intolerância à glicose. O cromo é um fator de tolerância à glicose, tá? Então, isso está na literatura aí, né, já há bastante tempo aí, né? Só que esse cromo é o cromo trivalente, né? Então, ele tem ações, assim, que eu até mostro aqui, aumenta o número de receptores de insulina, tá? Potencializa a ligação de insulina, melhora a sensibilidade à ação da insulina em geral, aumenta a sensibilidade das células beta das ilhotas de Langerhans pancreáticas à ação da insulina, tá? Então, isso é muito importante. Isso não significa, deixa eu dizer isso para vocês, né, que todos os problemas de falta de sensibilidade à ação da insulina sejam por deficiência de cromo, né? Isso é parte dos problemas, né? Pode ser que a pessoa não tenha absolutamente esse tipo de problema, né? Então, assim, problema lá de lipotoxicidade, de glicotoxicidade, né? Ele é importante. Eu até tendo tempo, vou falar mais aí na aula de quinta-feira, né? Dessa história. Eu até, assim, destaco aí a preocupação, né, com essa história, né, do cromo, né? Por causa da toxicidade aí do cromo, né? Então, depois da verificação aí de que o cromo tem esse cromo trivalente, aí tem esse tipo de implicação, né? Aí pessoas começaram a fazer suplementação, né? Inclusive, assim, casos aí de suplementação em que a pessoa ela ingere aí 6 a 12 vezes a taxa recomendada, né? Aí o que essa pessoa teve, esse trabalho está descrevendo aí, né? Agressão renal aí, né? A agressão renal violenta aí, né? A pessoa teve aí problemas renais aí por causa aí desse excesso de suplementação. Então, um fato assim, você tem um fator nutricional que ele a suplementação, né, que os produtos eles sejam regulamentados aí, né, pela Anvisa, né, que as pessoas possam utilizar, né, não significa que a utilização possa ser feita aí sem problema para as pessoas, né? Exatamente, até falo isso por causa do âmbito aí das drogas que estão sofrendo abuso de uso nessa pandemia de Covid-19 aí que a gente está vivendo, né? E vocês já estão observando aí, né, na literatura, na imprensa, né, os problemas associados ao uso abusivo dessas drogas. E no caso aqui, olha só, né, nesse caso a pessoa ingeriu aí, né, por conta própria, né, porque o paciente é desse jeito, né, assim, se faz bem, né, ele vai aumentar a dose ali por conta própria, né, de tal forma que isso gera aí um prejuízo muito grande, né? Mas no caso aí da Covid, aí, né, o pior até por recomendação médica, né, por prescrição médica, coisa complicada aí com toda certeza, né? Assim, eu também gostaria de dizer aqui em relação ao cromo, esse outro problema, olha só. Se for o cromo hexavalente, né, inclusive, assim, esse trabalho aqui mostrando a toxicidade, né, em trabalhadores aí, uma fábrica, né, de produção de cromato, né, e a alta taxa de câncer de pulmão aí, entre esses trabalhadores, né? Então, no caso deles, era pura e simplesmente inalação, não tinha nem ingestão, né? E a, a morbidade, né, a instalação, a geração de câncer de pulmão, tá, foi bastante elevada, né, em função desse cromo. Inclusive, assim, no caso do cromo trivalente, aí, os suplementos eles precisam ser acondicionados adequadamente. Tá? Então, tem que ser acondicionado em embalagens aí de coramba, né, numa dada temperatura, né,
essas reações de oxirredução, elas são favorecidas aí, né, com a temperatura, com a exposição à radiação solar, né, e às vezes a pessoa acha que está ingerindo aí um produto que tem o cromo aí no estado de oxidação terapêutico aí, né, mas ela está se expondo aí, né, é um fator aí, né, de determinação aí de processos neoplásicos aí, né. Então, é uma coisa complicada, com toda certeza, viu, né? O que define ser um micromineral, um macromineral, né? É a quantidade aí né, que a pessoa ela precisa da alimentação. Micromineral é quantidade dada aí, né, em miligramas ou microgramas, normalmente, né? Enquanto que o macromineral é uma quantidade dada aí, né, em miligramas, em centenas de miligramas ou em gramas, muitas vezes, né? Um exemplo, aí, né, a quantidade de cálcio que a pessoa apresenta é um macromineral, né? Tem uma relação aí com essa questão óssea, né? A demanda é muito maior aí nesse sentido, né? E o micromineral, né, não tem relação aí com essa composição, né, de uma estrutura corporal, como os ossos, por exemplo, né, direta, estrutural, né, mas tem uma relação com proteínas, com enzimas importantes do nosso organismo, né, e vão ser necessários em quantidades muito menores, né, isso é bastante relevante, né. Então, eu tenho aqui o iodo, né, que é importante aí na produção dos hormônios tireoidianos, triodotironina, tiroxina, né? A deficiência de iodo causa hipotireoidismo, né? Mas o excesso de iodo foi mostrado causar também hipotireoidismo aí, vinculado à tireoidite, né? Que é uma coisa relevante aí. Aqui eu tenho o iodo, aqui, olha só, né? A semelhança estrutural até né, do T4, do T3, né, com a tirosina, né, e a presença das moléculas de iodo aqui na estrutura do T3, triodotironina, né, tetraiodotironina, tiroxina, né? Então, o iodo é importante aí nesse aspecto, né? Inclusive, por causa disso, né, as pessoas andaram fazendo suplementação de iodo aí, né? Não, e faz, né? Precisa fazer, né? O iodo no sal de cozinha, né? Para evitar aí esse hipotireoidismo, né? Nutricional, endêmico aí nas populações mundiais, né? As pessoas, elas se descobriu aí, né, que a suplementação de iodo, né, no sal de cozinha, né, ele é importante aí para evitar esse hipotireoidismo. Só que assim, né, determinaram que isso seria relevante, mas não se fazia aí, né, a verificação no sal de cozinha se tinha de fato iodo, se não tinha, né? Levantaram a lebre no mundo aí dessa questão, né? Foram fazer aí no Brasil, né? Viram aí que tinham amostras de sal de cozinha que não tinha iodo nenhum, outras tinham uma quantidade de iodo exorbitantemente elevada, né? Inclusive, essa relação exorbitantemente elevada, né? Nesse trabalho, olha só, de investigadores chineses, né? Não foi só um, né? Foram vários trabalhos, né? Eles mostram lá que ingestão mais que adequada ou excessiva de iodo vai também levar ao hipotireoidismo. E isso tem uma vinculação com a exacerbação aí de tireoidite de natureza autoimune, né? Que tem relação também com outro fator nutricional, aí, que é o selênio. Né? O selênio, um cofator aí da glutationa peroxidase, né? A gente até falou aí da glutationa peroxidase, aí, de estratégia antioxidante, combate peróxido de hidrogênio, né? Que a falta de selênio, então, vai significar exacerbação da lipoperoxidação de membrana, né? Mas também significa, além disso, né, a exacerbação de autoimunidade, né? Quando a pessoa tem, assim, por razões específicas, né, uma agressão autoimune a uma célula, a glutationa peroxidase naquela célula, né, ela é importante aí para
proteger a célula contra essa agressão, né? De tal forma que, por isso, se verificou que uma deficiência de selênio, ela favorece aí os processos autoimunes. Não é que cause os processos autoimunes, mas exacerba ou favorece a autoimunidade. E, por isso, passaram a fazer a prescrição de selênio nesse sentido, mas viram aqui que, além dessas características, olha só, né, o excesso de selênio também vai favorecer aí a exacerbação dessa autoimunidade. A suplementação nutricional de selênio para proteção da tireoide e síntese aí, né, de selenoproteínas, como a glutatión peroxidase, né, como essa a tiorredoxina, né, que é outra enzima aí, redutora e antioxidante importante, né, pode estar limitando aí a expressão, né, das selenoproteínas, né, da glutationa peroxidase, né, da tiorredoxina, ou mais, né, está fazendo é que haja uma agressão, o excesso de produção, né, isso poderia ter uma implicação aí, crônica, degenerativa, e também, né, além dessa implicação regulatória que esses autores vão falar. Então, é uma coisa, assim, complicada, com toda certeza. Outro fator importante é o zinco, que tem relação com a quantidade grande aí de coisas, anidrase carbônica, desidrogenase, né, álcool desidrogenase, por exemplo, DNA polimerase, fosfatase alcalina, né, uma deficiência de zinco é causa aí de problema de crescimento, né, problema de crescimento das gônadas, de hipogonadismo, né, problema de cicatrização, né, deficiência de sensação de sabor e odor, né, receptor de sabor e odor, aí, né, eles usam zinco. Tá? Uma deficiência de zinco, né, é uma causa aí da pessoa não sentir sabor, odor, né? Então, isso é uma coisa importante, aí, com toda certeza, além das outras questões aí, efetivamente vinculadas, aí, né? Assim, a atenção nutricional ao zinco é uma coisa importante aí, né? Não significa que, num processo aí, de natureza infecciosa, aí, né? Uma suplementação de zinco possa ter uma ação de natureza profilática, né? Protetora aí, né? Contra o desenvolvimento daquele tipo de processo. Coisas assim desse tipo. Então, nutrição, coisa relevante, né? No contexto aí da homeostase metabólica, né? E que tem uma relação aí com atividade física, né? Atividade física é outro fator importante promotor da homeostase metabólica, né? Especialmente aí na questão da homeostase da energia, né? Que é uma coisa mais ou menos assim. A quantidade de energia que a gente ingere, ela deve ser empatada com a energia gasta para desenvolvimento, manutenção estrutural, manutenção basal, atividade física, tá? Para garantir a homeostase da energia, quanto mais energia você ingerir, né, você vai precisar fazer mais atividade física. Tá? Então, a atividade física, ela consome o excesso da energia que a gente ingere, promovendo a homeostase da energia. Além, assim, de favorecer aí o ganho de massa muscular, né, e com isso ter importância também aí na proteção contra o desenvolvimento aí de diabetes do tipo 2, ou a progressão, ou a evolução do diabetes do tipo 2. Tá? Então, coisas importantes aí no âmbito da homeostase metabólica, né? Que eu, assim, vou ficar por aqui, né? Para que a gente possa abrir aí as nossas portas, né? Para a discussão de uma questão altamente relevante que significa aí quebra de natureza homeostática, quebra da homeostase metabólica, né? Que é a condição ou grupo de condições patometabólogicas que vem a ser aí o diabetes, né?
a Bianca está fazendo uma pergunta, né? Se eu posso passar qual que é o conteúdo da prova. Então, desde metabolismo de lipídios, tá? O metabolismo lá do colesterol, viu? Até o diabetes, que a gente vai discutir aí na quinta-feira, viu, Bianca? E eu devo passar, assim, né, uma revisão sobre esses conteúdos aí, a partir, então, da aula de sábado, viu? Mas esse assunto aí de diabetes, né, eu vou começar ele efetivamente, então, na aula de quinta-feira, aí, né, depois que vocês já tiverem feito aí o fechamento aí da situação problema sobre essa unidade. Vocês já devem até ter percebido, né, que com as questões regulatórias que a gente discutiu, né, vocês conseguem, assim, responder muito bem aí, né, as dúvidas, né, os questionamentos associados aí ao diabetes, né, a situação, problema de diabetes que vocês tiveram aí ao longo aí desse módulo das moléculas aos tecidos. Então, eu vou ficando por aqui, viu? Tá? Assim, o Basílio está dizendo ali que a conexão dele caiu, né? Se o nome dele não estiver na lista, então eu vou aqui salvar os nomes, né? Dos participantes, né? São 58 participantes, tá? E vou aqui também, né, salvar o bate-papo aqui, né? Se vocês quiserem fazer algum outro comentário, também fiquem à vontade. Tá? Então, vamos ficando por aqui. Tá? Bom dia aí para todos vocês, aí, né? Boa semana aí para todos vocês, viu? Tá? Tudo de bom aí, tá? Então, vamos ficando por aqui. Tchau, tchau para todos aí, viu?